você já ouviu várias vezes, né? E essa semana eu, conversando com o irmão Júlio, nós com a mesma opinião, eu e ele com a mesma opinião, que está se levantando uma ramificação de pregadores exclusivistas, né? Eles querem pregar o que ninguém nunca pregou sem necessidade. Eles querem falar coisas inéditas. Eles querem ser os bambambãs da vida. Mas eu prefiro ficar que nem o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, quando disse que não se cansavam de dizer as mesmas coisas. Ele ouviu, muito obrigado. Então eu vou dizer uma coisa simples, mas talvez seja, na verdade, num conceito humano. Eu estou falando uma palavra humana, porque quando provém da palavra de Deus não tem nada simples. É nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. E ela tem poder para mudar a história do ser humano. Ela tem poder para mudar o meio, o local que esse ser humano está. Ela tem poder para mudar todo o contexto, porque Ele é soberano e poderoso. Quero falar sobre o cuidado de Deus. E quero começar pelo capítulo 17 de 1 Reis, a história de Elias. 1 Reis, capítulo 17, alguns poucos versículos aqui, e depois já marque aí. Eu quero ir lá para o livro de Esther. O cuidado de Deus. A leitura devocional falando da mulher do fluxo de sangue. Alguém que não encontrou no capítulo 4, pode ir para o capítulo 5 e vai encontrar, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. A leitura devocional, mulher do fluxo de sangue, muito poderosa. Quando Jesus diz: quem me tocou, também tem uma conotação de cuidado, porque quando ele tem interesse pelo fato de que alguém lhe tocou, é porque ele quer mudar a história desta pessoa. E quando a mulher decide, a mulher do fruto de sangue decide falar a verdade, como no contexto que foi lido, em dizer: foi eu que te toquei, Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou, vai em paz, e este teu mal seja desfeito agora por meu poder. Capítulo 17 de 1 Reis. Cuidado de Deus. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém?
estamos aqui diante de um contexto da palavra do Senhor, que trata da história do profeta Elias. E a história do profeta Elias, ela começa exatamente no capítulo 17, ao qual eu li, né? E começa dessa forma. Veio aí Elias, o bisbito dos moradores de Gileade, né? E estava na presença de Deus e profetiza para o rei Acabe. E não tem nada mais na Bíblia acerca da genealogia dos seus pais, da onde ele veio de fato de verdade, qual era a sua função, né? A Bíblia não registrou esses pequenos fatos e até então não tem tanta necessidade disso, né? Elias, o profeta, que foi arrebatado numa carruagem de fogo e foi levado lá aos céus, que ele não provou da morte de Romelinho, ele não morreu. Jesus simplesmente o envolveu numa glória de carros de fogo, cavaleiros de fogo, e ele foi levado até as nações celestiais. Mas eu quero tratar sobre o cuidado de Deus. E este profeta, e tem mais uma coisa interessante que eu fui até ali conversar com o Júlio, e a Bíblia diz que ele é tisbita, provavelmente numa cidade chamada Tisbé, dos moradores de Gileade. Gileade era uma cidade refúgio. Provavelmente, não estou afirmando nada, mas pode ter uma possibilidade de Elias, no decorrer da sua trajetória, ele ter cometido alguma coisa errada e ter sido enviado para Gileade, a cidade refúgio, né? E depois ter saído. Se isso fosse verdade, mostra o quanto Deus é misericordioso, mostra o quanto Deus escolhe aquilo que nós não escolhemos, mostra como Deus vê, como nós não vemos, porque Ele é soberano, né? Eu vou dar uma pesquisadazinha acerca dessa questão dele pertencer aos moradores de Gileade, e depois a gente pode esclarecer melhor. Então Elias estava aqui na presença de Deus, Elias estava profetizando para o rei, né, que não haveria chuva na terra, quando de repente o próprio Deus, que chamou Elias, manda ele ir se recolher lá junto ao ribeiro de Querite, como nós olhamos. Deus providenciou para Elias o ribeiro, e depois disse: olha, Elias, eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. À medida que o profeta Elias obedeceu a Deus, porque dentro das promessas existem algumas participações da nossa pessoa, da nossa conduta, para podermos desfrutar da promessa de Deus. Então, para poder Elias desfrutar dos cuidados de Deus, primeiro ele teve que obedecer a sua voz e ir para próximo do ribeiro. Deus já tinha providenciado o ribeiro de Querite e disse: olha, tu vai beber a água lá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentam. Quando Elias obedeceu a voz de Deus, Deus mandou corvos para levar até Elias pão e carne. Pão e carne. Uma das expressões que eu mais dei glória a Deus, talvez, dentro dessa história de Elias, ela foi dita pelo profeta, pelo cantor Samuel Mariano. Samuel Mariano diz que não conseguia entender um garçom disfarçado de urubu. Deus estava ordenando ali a um garçom, né, que ele sustentasse. Era um corvo, talvez o próprio corvo se alimentasse de carne, mas estava levando carne no bico
para sustentar o profeta Elias. E outra curiosidade dentro deste contexto, que mostra o cuidado de Deus. Deus é um ser atemporal, cristiano. Ele não depende do tempo. Foi Ele quem criou o tempo. É por isso que Ele é atemporal. Deus não existe um tempo que nós possamos determinar para designar a Deus. Sabe qual é a melhor expressão? Eternidade. Eternidade é um tempo que não tem começo nem fim. Então a eternidade é um atributo exclusivamente de Deus. Então Ele, na sua grandeza, na sua magnificência de glória que Ele envolve, Ele ordenou aos corvos. Os corvos comiam carne, mas tinham que levar carne para o profeta Elias, porque fazia parte do cuidado de Deus para com o profeta. E uma grande curiosidade, uma peculiaridade desse contexto é que eu vi até alguém discutindo aí que corvo não anda de noite, não voa à noite. Mas no texto que nós lemos, diz que os corvos foram ordenados de dia e de noite. Porque Deus é atemporal. Para Deus não existe noite, para Deus não existe dia, para Deus não existe tardezinha, para Deus não existe o amanhã, para Deus não existe o que se passou, porque Ele mesmo é o próprio tempo. Aleluia. Glória a Deus. Desafiando os conceitos humanos, aqueles corvos em cumprimento à palavra de Deus, à ordenança de Deus, tinham que ir ali alimentar o profeta Elias. Já pensou? Sabe o que é que eu quero já abrir aqui um parênteses e dizer nesta noite? Sinta o cuidado de Deus aí. Sinta Deus agindo no campo das tuas impossibilidades. Sinta Deus agindo aí, Deus fazendo o que você não pode fazer. Não quero saber se é uma coisa que na sua visão, na minha visão, está tardando. Ele é atemporal. Uma coisa eu tenho certeza: está no controle dele, está debaixo dos seus desígnios, está debaixo das suas ordenanças, está debaixo da sua autoridade. Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado, Ele tem promovido coisas grandes ao teu respeito, porque Ele é Deus, porque foi Ele quem te sustentou, porque foi Ele quem te chamou, porque foi Ele quem te escolheu. Eu não quero nem saber se Deus te escolheu como escolheu Elias, sem uma família de renome, sem uma genealogia, sem que alguém tenha dado uma palavra a Deus ao teu respeito. Não, Ele te escolheu porque Ele é misericordioso. Ele te escolheu porque, como eu disse aqui, algo em Deus lhe chamou a atenção na sua vida. Aleluia. Já pensou, Betinho? A gente aqui nessa humanidade, nesta carnalidade, neste corpo físico, e alguma coisa dentro de nós ou em nós atrair os olhos de Deus, um ser tão sublime. A ponto de que, como disse o salmista no Salmo 139, Deus me escolheu de uma maneira tão grande que o salmista disse: olha, os teus olhos me contemplaram quando eu ainda estava informe, quando eu ainda estava começando a ser gerado dentro da barriga da minha mãe. Os teus olhos já me contemplavam, e mesmo eu ainda sendo informe, eu ainda não tinha nascido, mas o Senhor já tinha traçado uma história ao meu e ao teu respeito. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Quando o salmista disse:
fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando o salmista disse isso, irmão Elvis, ele estava falando do cuidado de Deus. Do olhar de Deus para as nossas necessidades. Quando Jesus estava com os discípulos, no capítulo 6 de Mateus, Jesus começa a dar algumas instruções aos discípulos, e Jesus começa a mostrar acerca dos lírios do campo, né, que nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Jesus começa a dizer que as árvores não plantam, não secam, elas não colhem, mas elas se alimentam todos os dias. Aí ele olha para os discípulos e diz: quanto mais vós. Era como se Jesus estivesse dizendo aqui, eu vou pormenorizar. Era como se Jesus estivesse dizendo. Era como não, Jesus estava dizendo: olha, se as aves têm alimento, se as plantas têm roupa, avalie vocês que foi eu que chamei. Avalie vocês que foi eu quem escolhi. Aleluia. Glória a Deus. Jesus tem cuidado de mim e de você. Jesus olha para nós, conhecendo as nossas necessidades, sabendo o que nós estamos precisando. E nessa perspectiva da visão de Deus, Ele começa a agir em nosso favor. Ele começa a criar situações, circunstâncias, para que o seu povo seja abençoado, para que o seu povo desfrute das promessas, para que o seu povo contemple de uma maneira substancial, palpável, que se possa pegar, quão grande é o seu poder, quantos milagres Ele tem operado nas nossas vidas, e nós nos deparamos com o seguinte: meu Deus, que coisa grande Deus fez por mim. Quão tremendo foi o trabalhar de Deus nesta situação. Que milagre! Eu não podia e Ele fez. Eu não tinha e Ele mandou. Eu não podia e Ele realizou. Milagre de Deus, cuidado de Deus. E os seus olhos estão nos contemplando. Os seus olhos estão sobre cada um dos seus filhos aqui da terra. A Bíblia diz que o seu anjo acampa-se ao redor daquele que o tema e o livra. Aleluia. Pode se acabar tudo. Pode vir os vendavais, pode vir os mares que são bravos, que são revoltos. Contudo, você permanecendo na presença de Deus, você vai desfrutar da promessa que Ele te fez. O ribeiro pode secar, os corvos possam ser que nem apareça mais, como de fato não aparece. Chega um tempo que cessa, aí Elias sai lá naquela em Sarepta, né? Aí está de cara com uma viúva, e o cuidado de Deus, que está catando os cavacos e ela, no diálogo com Elias, ela começa a dizer: Elias, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui, catando esse cavaco para fazer um bolo para mim e para meu filho. Aí nós vamos comer e depois vamos morrer, porque não tem mais o que comer, a seca está grande. Elias disse: eu faço o seguinte, pois faça primeiro um bolo para mim,
contrariando a ótica humana, aquela mulher faz o bolo para o profeta Elias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí é onde entra, né? Ela obedeceu ao profeta Elias, representando Deus ali. A obediência é um fator primordial para aqueles que querem provar dos cuidados de Deus. A trajetória de um homem de Deus, como na vida de Elias, não é diferente da nossa vida. É marcada por vendavais, irmão. Por altos e baixos. Estava lá numa boa, no ribeiro, bebendo água, comendo carne, pão. Mas o ribeiro secou. Acabou-se a carne, acabou-se o pão. Aí vai, nessa época, se encontra com aquela viúva, pede para fazer um bolo, a viúva obedece. Aí sabe qual é o segredo aí? Nunca mais se acabou farinha na panela daquela viúva. Nunca mais se acabou azeite na botija daquela viúva. Se a gente fosse fazer um cálculo matemático aqui para entender, Pedrinho, era como se aquela mulher tivesse uma farinheira, meu pastor, e ela tivesse meia, e ela tirava uma concha para comer com o filho dela. Aquela concha era substituída de novo por Deus. Brotava farinha daquela panela, a botija de azeite do mesmo jeito. Ela tirava um copo e o azeite permanecia lá do mesmo jeito, não saía nem do lugar. Se desse para ver os ml, aí ela ia botar assim na luz e ela mesmo ia dizer: rapaz, tirei 100 ml de azeite, como é que a botija que tem 500 ml está medindo a menos 500? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Detalhes que estão ligados à promessa que Ele me fez quando Ele nos chamou. Avalie aí, irmão. Eu particularmente eu ia entrar lá na história de Esther, mas pode esquecer Esther, vamos aqui pertinho. 12 anos, meu pastor. Eu particularmente, sendo crente. 12 anos. Como eu já disse aqui, os irmãos conhecem de quais salteados. Passando fome, com frio, sem casa para morar, sem emprego. Uma hora trabalhava de servente, outra hora criava galinha, outra hora criava porco, outra hora não tinha o que fazer, não tinha trabalho, as portas fechadas. E hoje funcionário da CAEF, funcionário público estadual. Glória a Deus. Cuidado de Deus, filho amado. Aleluia. Cuidado de Deus. Aleluia. Só com a mesma calça passei mais de 5 anos, a mesma calça indo para a igreja. Mas como eu disse, o Senhor estava me contemplando. Eu li um texto essa semana lá em Guiz, lá em 1 Pedro, capítulo 1, se não me falha a memória. Lá dentro desse texto tem dizendo o contexto da fé provada. Da fé provada. Como o ouro é provado no fogo, a fé também é provada. E o segredo é permanecer, irmão Bibi, mesmo doendo, mesmo às vezes capitando uma perna, mesmo às vezes dizendo eu não consigo, mas é permanecer.
é ficar na brecha, é ficar de prontidão. O sangue está no meio da canela, mas eu não abro nem por trem carregado de dinamite, porque eu estou esperando a promessa de Deus. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. A palavra de Deus não me garante, ela me garante que como Pai se compadece do seu filho, Ele se compadece de mim. Você vai parar para analisar o que é que esse versículo tão pequeno está dizendo, que como o Pai se compadece. Sabe o que é que isso quer dizer? Que Ele sente a tua dor. Se compadecer é sentir a dor do outro, é saber o que o outro está sentindo. É por isso que Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Porque Ele sabe da nossa fragilidade, da nossa pequenez, de como somos falhos, fracos. Aí Ele se compadece e age, trazendo o seu cuidado para nós, dando o seu cuidado, expandindo os nossos termos, nos abençoando, alargando a promessa dele na nossa vida. A trajetória de um homem, de uma mulher que está debaixo dos cuidados de Deus, ela é marcada por dificuldade, sim. Mas pegando a parte de Elias, olha só, o trajeto de Elias, chamado, passando por dificuldade, mas olha aí do que ele desfrutou. Arrebatado, glória de Deus. Você pode passar o que passar, mas tem uma coisa: a presença de Deus é marcante na sua vida, se você quiser. Pode todo mundo lhe abandonar, você pode ir para a caverna, pode ir para onde for, mas a presença de Deus está ali ao teu lado, cuidando de você, cuidando de você. Elias entrou na caverna e disse: só eu fiquei. Aí o cuidado de Deus: olha, eu tenho cuidado com isso também, Elias. Tem lá 7.000 joelhos que não se dobraram. Eu cuidei para que eles não se dobrassem. Eu usei Obadias para que organizasse ali aquela situação. A gente precisa se apropriar, irmãos, do poder de Deus, do quanto Ele é poderoso. A gente precisa de conhecer a Deus glorioso como Ele é. A gente não pode ficar só assim de boca aberta, esperando, não. Nós precisamos entender o Deus que está descrito nessa palavra. E eu vou lhe dizer um negócio, aproveitando o gancho aqui. Está aí um grande avivamento se levantando nos Estados Unidos. Já foi profetizado que o Brasil é o próximo país que será contagiado por este avivamento. Aí eu e tu, nós vamos estar onde dentro desse processo? E isso também faz parte, conhecer a Deus na sua grandeza, na sua infinitude, na sua eternidade, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência. Quando a gente conhece Deus, ainda que a gente não conheça Ele na sua plenitude, mas quando se procura conhecer a Deus dentro da palavra, as lutas, elas perdem força diante da nossa vida.
quase que no discipulado. Por exemplo, como é que as lutas perdem força diante daqueles e daquelas que conhecem Deus como está registrado aqui na Bíblia? Você está passando uma provação de pão, como Elias, né? Está passando uma dificuldade de pão. Olha para a Bíblia, aí diz: oxe, mas o Deus que Elias serve é o Deus que eu sirvo também. E Deus mandou um corvo e dar de comer a Elias. Ah, Jesus, é assim, né? Mande, Jesus, tu sabe onde eu dinheiro para comprar. Use o corvo, use o cachorro, use o leão, use quem for, use o dono de um supermercado, mas use, porque na tua palavra está registrado isso. Você não tem roupa, aí você vai lá para isso, na travessia pelo deserto. Como eu disse aqui semana passada, a roupa não se desgastava. Jesus, das duas uma, ou o Senhor me mande roupa, ou o Senhor faça com que minha roupa não se desgaste. Que é para eu usar no culto, para te adorar, para te buscar. É assim que se serve a Deus. A gente pensa que é uma dificuldade, uma complicação, que precisa conhecer a teologia, que precisa entender de português, de inglês, mas não. Não. Precisa desse número todo, não. Só precisa se aproximar dele. Assim como você é dele, esse jeitinho você é. Desse jeitinho. Deus me escolheu assim porque Ele precisa de você assim. Ele precisa de você desse jeito. Se for grande, talvez seja para trocar uma luz dentro da igreja. Se for pequeno, talvez seja para colocar a tomada do som. É assim que se serve a Deus. O apóstolo Paulo disse: olha, eu temo que vocês, ó coríntios, se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sinta o cuidado de Deus aí nesta noite. Sinta Deus agindo aí, operando o teu milagre. É círculo de oração, é dia de milagre. É dia de orar para Jesus operar. É dia de orar para Jesus curar. Então fique, eu quero fazer essa oração aqui.